Olha só, nós estamos recebendo hoje aqui no estúdio a doutora Karine Scalco, que é psicóloga e sempre tem um tema interessante. E desta semana é mais do que interessante, é uma preocupação a nível mundial. Tudo bem, Karine? Tudo bem, Seja bem-vinda. Obrigada. Karine, o que é baleia azul? A baleia azul é um jogo que surgiu na Rússia. Então, de onde vem esse termo baleia azul? Tá? Então, o termo está relacionado com as baleias, muitas vezes se perdem ou procuram um refúgio e acabam encalhando na areia. Então, é vista como uma tentativa de suicídio. É um jogo suicida. Isso. E aí relacionou o nome a esse comportamento da baleia. Da baleia, tá. Por isso o nome baleia azul. Isso. E aí o jogo, ele surgiu, né, nas redes sociais. Então, o que comporta o jogo? É um administrador, que é o curador, né? E aí os participantes, que também são... atuam ali juntos, porque a partir do momento que começa a participar desse jogo, então não tem como voltar. E aí o que acontece? Entre eles existe na rede social tarefas que eles vão realizar e é como se criasse um grupo realmente. É isso que eu ia te dizer, tem uma pessoa que centraliza o jogo, é um doente, suicida, maluco, psicopata, porque gente, o que ganha com isso? Além de mutilar, o final do jogo, eu li uma história que são 50 itens e que o número 50 termina o jogo quando a pessoa se suicida. Eu, na minha cabeça não entra isso, Karine, mas eu sei que a minha cabeça não é parâmetro, porque os relatos da quantidade de coisas que está acontecendo e as fotos que a gente vê das pessoas mutiladas, gente, que absurdo. E eu li também que as tarefas têm que ser executadas às 4h30, 4 horas da manhã, que é justamente quando os pais estão dormindo. São coisas assim muito estranhas do comportamento do adolescente. Inclusive, eu achei bem legal você tocar nesse assunto, até para os pais que estiverem assistindo, se perceberem algum comportamento, né, como as tarefas que são dadas, das 50 tarefas. Então, são coisas assim, ouvir músicas psicodélicas, filmes de terror em períodos durante a madrugada, ficar o dia inteiro só vendo filmes de terror. Inscrições na palma da mão, desenho da baleia. Usa muito navalha para fazer cortes. Então, além deles executarem a tarefa que esse administrador manda, eles têm que provar. Mostrar que estão no jogo. E aí, como é que acontece? Esse psicopata, o que ele faz? Ele escolhe as pessoas que, você sabe, né? O Facebook, as redes sociais... A vida das pessoas, infelizmente, está exposta em todas as redes sociais. E aí, o que ele faz? Ele avalia aquele adolescente, ele percebe que aquele adolescente já tem um perfil, uma tendência à depressão, que tem algum transtorno, uma desestrutura familiar. E aí, é nesse que ele vai. Aí então, primeiro momento, ele estabelece um vínculo, né? Aí ele ganha a confiança desse adolescente e aí vai envolvendo, ele é muito sedutor, vai manipulando, e como o adolescente está numa fase de instabilidade, isso contribui também para estar frágil. E eles devem ter toda uma maneira de manipular, né? Porque são pessoas inteligentíssimas para fazer isso, para levar uma pessoa a fazer. Se bem que essa pessoa, me corrija se eu estiver errado, porque eu tenho uma visão prática das coisas, é alguém que já tem algum distúrbio, algum problema ou não? Não necessariamente. O adolescente, não, o adolescente que vai praticar esse tipo de coisa. Porque eu, por exemplo, vejo isso, me chamo para isso, eu vou para correr. Não tem chance. Agora, então, é uma pessoa que já tem algum tipo de problema ou não necessariamente? Deve ser, eles escolhem esses adolescentes que já têm algum transtorno. E aí o que eles fazem? Vão seduzindo, manipulando, e quando o adolescente percebe, ele já está envolvido. E aí ele pode até querer voltar, mas não tem mais volta. Por quê? Porque existe uma ameaça. Então, o que acontece? Você entrou no jogo, você não pode mais sair. Ameaça a família, ameaça as pessoas que convivem, né? Então ele fica então vai assim, a pessoa até começa, um exemplo, ela começa, mas aí acaba se tocando que é um jogo suicida, maneira de dizer, não sei como é que funciona, mas aí o adolescente ou a pessoa quer retroceder, daí já entra a ameaça e daí, de repente a pessoa segue no jogo por causa dessa ameaça. Isso. E será que essa ameaça é real? Pois eu vi alguns dados que investigadores, né, se passaram por adolescente e eles não obtiveram retorno.
Então você vê que são pessoas claro, que sabem estão muito justamente bem o que estão fazendo. Elas sabem o que estão fazendo, elas mantêm todo o sigilo, algo assim, são bem protegidas, né? Que loucura. E você falou para os pais, por exemplo, você deu dicas aí de ficarem atentos a tudo aquilo que pode identificar que o filho está nesse jogo. E o que os pais podem fazer para limpar isso, para não deixar entrar no jogo? Monitorar a internet, por exemplo, é uma das coisas. Então, existe toda aquela questão do respeito, Trazer né? a criança para perto de si. O adolescente precisa do respeito, porém, nos dias atuais, esse respeito, ele precisa não ser o pai não vai invadir, mas ele vai acompanhar, sim, acompanhar o que ele está vendo nas redes sociais. São comportamentos, por exemplo, o adolescente está lá na internet e aí de repente entra alguém, ele já fecha a tela, sabe? Muda os horários, muda o comportamento, às vezes fica mais agressivo. O que mais fácil de identificar são esses horários que o adolescente acaba fazendo. Então o pai teria que ter mais diálogo, monitorar a internet e procurar fazer jogos, atividades, alguma coisa, porque o que eu vejo é que as crianças, maneira de dizer as crianças, mas as pessoas estão muito em cima da internet, muito vivendo quase que lá. Na novela das 8 agora que está passando, tem um menino que não fala, né? Eles falam tudo pelo telefone. Aquilo ali é um alerta. E depois ela passa a viver mais na internet que fora. Não é por aí? E esse modelo que está na novela justamente vai abordar esse jogo. Né? E isso que você falou eu achei interessante. Você tem que dar liberdade, tem que respeitar o espaço. Eu acho que tem tudo, mas o pai tem, porque liberdade demais às vezes estraga. Então dá liberdade, mas está numa fase adolescente, está descobrindo, formando o caráter, a personalidade. Eu acho que tem obrigação sim de ir lá e vasculhar e passar pelo chato, porque o chato pode salvar a vida do filho. E essa liberdade demais. E depois você imagina como fica um pai quando o adolescente chega ao suicídio, né? Chega a cometer a culpa, a impotência de talvez ter se omitido. Porque uma morte natural eu acho que já é difícil de você encarar, né? Porque a pessoa quer o outro do lado. Agora daí é isso que você falou, a culpa, o remorso, eu não fiz nada, eu não vi. Então, deixando um alerta para os pais, fique de olhos nos seus filhos. E é difícil encarar essa situação, né? De repente o filho está se identificando com esse grupo aí. Então o que os pais fazem? No primeiro momento se desesperam, muitas vezes não sabem o que fazer, é aí que entra ajuda psiquiátrica e psicológica, tá? Eu acho que isso Nada é primordial, de desespero, porque aí o desespero afasta o adolescente e aí sim que ele entra de cabeça nisso. Eu costumo dizer para as pessoas que estão próximas também, quando começa a falar de algum problema, eu digo assim, não sou psicólogo, procura vai fazer terapia, porque é saudável, e eu conheço diversas pessoas que fazem, e aí vivem muito bem. Eu falei para uma amiga, eu falei assim, acho que eu vou fazer terapia. Ela falou, você ainda não faz? Ela me olhou estranho e falou, você ainda não faz? É assim que tem que ser. A sua profissão, por exemplo, existe para ajudar as pessoas naquilo que elas não conseguem resolver. E aí, Val, tem coisas que os pais não vão saber identificar ou dar conta de resolver. Do auxílio, de um né? Do profissional qualificado para tratar isso. E você me falou uma coisa, que tem uma associação aqui em Cascavel que dá ajuda aos pais? Tem uma associação. Então também tem o Centro de Valorização à Vida, né? Se alguém quiser entrar na internet para conhecer, que ele auxilia nessa coisa de orientação, de passar informações, e ele está sempre disponível, é gratuito, voluntário, está sempre disponível, inclusive tem o número de telefone, onde a pessoa, adolescente, de repente, passou por um momento de crise ou está numa crise, ideias suicidas. Val, qualquer ideia suicida é um pedido de ajuda. Pensar em suicídio já é um pedido de ajuda. Então, às vezes fala assim, mas ela não vai se suicidar porque ela está chamando... Não, se é uma forma de chamar atenção, mas uma forma bem real. E precisa ser, essa pessoa precisa ser ouvida, porque é um pedido de ajuda. Muito bem. Ela não precisa de um quadro aqui, ela precisava de um programa, né? Porque o assunto é super interessante, mas infelizmente o nosso tempo já acabou. E aí, eu quero agradecer, Karine, a sua participação aqui.
Boa sorte no seu trabalho e adorei o tema e eu acho que isso é muito instrutivo para quem está assistindo em casa. Obrigada, Val. Só para lembrar que aqui em Cascavel já existe o programa Papageno, inclusive é um colega meu, psiquiatra, que ele está encabeçando aí. E aí o que eles estão fazendo? Indo nas escolas, orientando professores, profissionais que lidam com o adolescente, pais. Isso é muito importante porque a informação, ela pode salvar vidas. Certeza absoluta. E você que está em casa nos assistindo, independente deste problema, se você identificar algum problema com o seu filho, com o familiar, ou você precisar resolver algum problema que está com dificuldade, para isso existe psicologia, terapia e todas essas alternativas. É isso? É isso mesmo. Obrigado, sucesso ao seu trabalho. Obrigada.